Abertura. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu trago para vocês uma história que vai aquecer o coração, mesmo nos dias mais frios. Preparem-se para conhecer a linda aventura de um urso e seu guarda-chuva vermelho. Uma história sobre solidariedade, amor ao próximo e como a bondade pode transformar o mundo ao nosso redor. Fiquem ligados, porque essa é daquelas que a gente não esquece. Transição era uma vez. Em uma floresta distante, um inverno rigoroso havia chegado. Flocos de neve caíam sem parar, cobrindo tudo com um manto branco e gelado. Os animais se escondiam em suas tocas, tremendo de frio, e a floresta, antes cheia de vida, estava em um silêncio assustador. Nesse cenário gelado, vivia um urso grande e forte. Ele era conhecido por ser um pouco rabugento e solitário, preferindo a sua própria companhia à de outros animais. Os dias passavam e o inverno parecia não ter fim. O urso sentia o frio em seus ossos, mas continuava em seu caminho, sempre sozinho. Desenvolvimento da história. Até que, em uma manhã cinzenta, enquanto procurava por alguma coisa para comer, ele avistou algo incomum no meio da neve. Era um pontinho de cor vibrante, um vermelho vivo que se destacava na paisagem branca. Curioso, ele se aproximou e viu que era um guarda-chuva, um lindo guarda-chuva vermelho, abandonado na neve. O urso nunca tinha visto algo parecido de perto. Ele o pegou, abriu com dificuldade e sentiu uma pequena proteção contra os flocos que caíam. Pela primeira vez, desde que o inverno começou, ele sentiu um leve alívio. O primeiro ato de bondade enquanto o urso caminhava com seu novo guarda-chuva vermelho, ele ouviu um choramingar baixinho. Olhou para baixo e viu um pequeno coelho encolhido e tremendo de frio sob um arbusto coberto de neve. O coelhinho estava azul, mal conseguia se mover. O coração do urso, que parecia tão gelado quanto a paisagem, sentiu um leve apertão. Sem pensar muito, o urso se abaixou e inclinou o guarda-chuva vermelho sobre o coelho, protegendo-o da neve que caía. O coelhinho olhou para cima com os olhos arregalados, surpreso e agradecido. E algo incrível aconteceu. À medida que o urso protegia o coelho, o guarda-chuva vermelho pareceu crescer um pouquinho, suas bordas se esticando, como se estivesse feliz. A bondade se espalha. O urso, um pouco confuso, mas também contente em ver o coelhinho um pouco mais aquecido, continuou seu caminho. Mas não demorou muito para encontrar outros animais em apuros. Primeiro foi uma família de esquilos, que havia perdido sua toca em uma nevasca. Eles estavam desabrigados e assustados. Mais uma vez, o urso estendeu seu guarda-chuva vermelho, agora um pouco maior, sobre os esquilos, oferecendo-lhes abrigo e calor. E novamente, o guarda-chuva cresceu, ficou ainda maior, mais vibrante, como se absorvesse a alegria e o alívio dos animais. O urso começou a entender cada ato de bondade que ele praticava. Cada vez que ele usava o guarda-chuva para proteger alguém do frio, o guarda-chuva crescia e ficava mais forte. O abrigo mágico, a notícia sobre o urso e seu guarda-chuva vermelho mágico começou a se espalhar pela floresta. Animais de todas as espécies, que antes evitavam o urso, agora o procuravam não por medo, mas por esperança. O urso, que antes era solitário, agora se via cercado por novos amigos. Ele protegia um passarinho com a asa quebrada, uma raposa que havia se perdido na neve, e até mesmo um grupo de filhotes de veado, que tremiam de frio. Com cada boa ação, o guarda-chuva vermelho se expandia, ficando cada vez maior. Suas cores se tornaram mais brilhantes e um calor suave emanava dele. O final feliz chegou a um ponto em que o guarda-chuva vermelho se transformou em um abrigo gigantesco, um verdadeiro paraíso no meio da floresta congelada. Ele era tão grande que todos os animais da floresta podiam se reunir debaixo dele. Lá dentro não havia frio, apenas um calor aconchegante e uma luz suave que iluminava o ambiente. Aquele lugar se tornou o ponto de encontro, onde todos podiam se aquecer, compartilhar suas histórias e sentir-se seguros. O urso, que antes era rabugento e solitário, agora sorria. Seu coração, antes tão frio, estava agora cheio de calor
e alegria. Ele havia descoberto que a verdadeira felicidade não estava em viver sozinho, mas em ajudar os outros e em compartilhar a sua bondade. A mensagem da história, a história do urso e do guarda-chuva vermelho, nos ensina uma lição muito importante, não é? A bondade é uma força poderosa. Ela tem o poder de aquecer até o coração mais frio e de transformar situações difíceis em momentos de união e esperança. Cada pequeno gesto de ajuda, de carinho, de solidariedade que oferecemos aos outros faz uma diferença enorme. Às vezes, podemos pensar que um ato de bondade é insignificante, mas, assim como o guarda-chuva vermelho, ele pode crescer e se tornar um abrigo para muitos, espalhando calor e amor por onde passa. Reflexão e convite à ação. Pensem bem. Quantas vezes um simples gesto de alguém fez toda a diferença no seu dia? Ou quantas vezes você teve a oportunidade de fazer algo bom por alguém e sentiu uma alegria imensa ao fazê-lo? É sobre isso que essa história fala, sobre o poder que temos de impactar positivamente a vida das pessoas e dos seres ao nosso redor. Não importa o tamanho da sua bondade. O que importa é que ela seja sincera e venha do coração. Pequenos atos de gentileza podem criar uma corrente de solidariedade que muda o mundo, um pouco de cada vez. Fechamento. E então, o que vocês acharam da história do urso e do guarda-chuva vermelho? Eu espero que ela tenha tocado o coração de vocês tanto quanto tocou o meu. Lembrem-se, a bondade é uma semente que, quando plantada, pode florescer e criar os mais lindos abrigos para todos. Se essa história te inspirou, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e familiares e não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias inspiradoras como essa. Seu apoio é super importante para nós. Um grande abraço e até a próxima!